Podem sentar. Obrigado, queridos. Que bom estar de volta. Nada como a nossa casa. Não é assim? A gente pode sair, passear, viajar, ir para a praia, mas sempre fica a saudade de casa, dos irmãos, da família, não é assim? E tudo aquilo que nós participamos, né, de melhor que o Senhor tem para oferecer, a gente já pensa logo na família. E glória a Deus por isso, porque somos uma família. Porque o que nos identifica como família, o que nos identifica como irmãos, é o Espírito de Deus que habita em nós. Amém, amém? Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3:16, eu vou ler na NVT, Larissa, não sei se você tem, mas diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Diga comigo, toda Escritura é inspirada por Deus. Então, se toda a Escritura ou toda a palavra de Deus é inspirada por Ele, pelo seu Espírito, eu preciso considerar cada instrução que vem dessa palavra, para que eu viva uma jornada bem-aventurada, bem-sucedida, amém? Sem carregar pesos extras, querido. Olha, se tem uma coisa que é complicado, é você correr com peso. O esforço é maior, não é assim? Mas quando nós corremos da maneira certa, da forma certa, com a roupa certa, vestes de louvor, no lugar de espírito angustiado, e a carreira é leve. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, pode mudar, né, o cenário, mas nós vamos permanecer livres, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Então, toda a Escritura, ou toda a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar. Você é filho? Você tem um pai. E somos nós que permitimos sermos educados por esse pai. É por isso que, como filhos de Deus que amamos a Deus, nós temos que ter um coração ensinável. Porque nós saímos de um reino de trevas, onde o sistema é completamente diferente do sistema que nós vivemos no reino de Deus, amém? Então nós precisamos o quê? Nosso espírito de fato nasceu de novo, mas nós precisamos renovar a nossa mente para andarmos com mentalidade de filhos e não de escravos. E por isso nós precisamos considerar cada instrução da palavra, porque ela é útil para a nossa educação, amém? Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Olha só, a palavra de Deus, ela é útil, essa é a finalidade dela, é o propósito dela, nos ensinar, como filhos de Deus, o que é verdadeiro. Se ela veio para nos ensinar o que é verdadeiro, é porque existe o falso. Existe a instrução falsa. Estão me entendendo? E olha o que diz aqui. Por isso que eu coloquei essa versão. Só para a gente estar prestando bastante atenção no que está escrito. E diz assim: e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está fora de ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Esse é o Pai que nós temos, e o nosso Pai é perfeito. Então vale a pena você parar e considerar os conselhos, as instruções do seu pai, porque é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso aperfeiçoamento, amém? É para que sejamos filhos maduros, não filhos levados por todo vento de doutrina, não filhos levados por todo tipo de novidade. Há uma canção gospel, está fazendo sucesso. Ei, eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus, eu tenho que discernir o que eu canto, eu tenho que discernir o que eu falo, eu tenho que discernir como está a minha vida, o que ela está ministrando para Deus. É muito mais do que canção, amém? É viver uma vida rendida ao senhorio de Cristo. É viver uma vida onde o meu Pai tenha prazer.
a minha linguagem, o meu comportamento, as minhas ações, tudo isso deve glorificar a Ele. Na igreja isso é muito fácil, queridos. Concordam comigo? Há toda uma preparação, há uma unção coletiva, há um ambiente que nos estimula a adorar, que nos estimula a glorificar. E isso é muito bom, porque nós estamos o quê? Reabastecendo. Não é assim? Vamos dizer, reabastecendo a nossa bateria? Mas deixa eu te falar, você está se enchendo para viver cheio todos os dias. Você não deve somente esperar o dia de culto para poder ouvir as instruções do Pai. Porque de fato o seu Pai está com você todos os dias para lhe educar, para lhe instruir e para lhe dar a instrução que você precisa para viver uma vida próspera. Aleluia! Eu não sei se você esperava que hoje eu fosse falar sobre Páscoa. Mas deixa eu te falar, não vou falar sobre Páscoa. Quem quiser ouvir sobre o significado, só assistir o culto da manhã. Porque foi bem explicado. Amém? Sabe, o mundo é cheio de rituais, o mundo é cheio de tradições. E eu vejo que em tudo o diabo tem tentado, sabe, substituir o verdadeiro pelo falso. Mas filho de Deus, querido, não está aqui para ser enganado. Filho de Deus tem o Espírito de Deus, que o instrui, que o ajuda a caminhar nesta vida triunfando sempre, porque a nossa base, o nosso fundamento é a palavra, e nós não vamos negociar o ensino, as instruções de Cristo, para poder agradar a homens. Estão entendendo? Aleluia! Glória a Deus! Então hoje pela manhã se falou do verdadeiro significado, né? E enquanto Lorena falava, a palavra que fluía de dentro de mim, sobre esse verdadeiro significado, está lá em 2 Coríntios 5,15, na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e ele morreu por todos. Ele quem? Quem foi que morreu por todos nós? Para que os que vivem, você está vivo? Diga, está falando comigo. Amém? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o segredo de você considerar a Páscoa na sua vida. De você considerar o preço que Jesus pagou. Você hoje não vive mais para você mesmo, para si mesmo. Hoje não é o meu ego que eu vou agradar, fazer as minhas vontades. Não, eu tenho um Senhor, aquele que pagou um preço alto para que eu fosse livre. Amém? Diga, eu tenho um Senhor. Não vivo para mim mesmo, eu vivo para Ele. Sabe quantas coisas a gente pode trazer à memória? É uma data importante para que você possa realmente, de fato, entender o que significa a Páscoa e assim também ensinar os seus filhos. Amém? Para não sermos enganados com o mundo. Porque o povo de Israel foi escravo por mais de 400 anos, porque eles esqueceram da aliança e eles pararam de falar a aliança que eles tinham com Deus Todo-Poderoso. E as crianças foram crescendo num ambiente, numa condição de escravidão, e eles se condicionaram a ser escravos. É bem possível que eu, como filho de Deus, e você, como filho de Deus, se não estiver renovando o seu entendimento, se não estiver com a palavra diante dos seus olhos e no seu coração, é bem possível que mesmo diante de tudo que Jesus fez, para eu e você ser livre, nós ainda estejamos aprisionados por circunstâncias. Só muda o cenário, meu querido. Porque o diabo, ele é o mesmo. Entende isso? Ele veio para enganar, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio com um propósito. Qual foi? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em... Então, amados, se tem alguma área na nossa vida que nós não estamos desfrutando da vida de Deus, nós precisamos mudar esse cenário. E não podemos deixar ser enganados por outros tipos de sugestões, outros tipos de pensamentos e de propostas do diabo. Amém? Diga, eu sou filho de Deus. Assim como a ceia, né? Toda vez que você participa da ceia,
Nós, como igreja, nós temos um dia para cear, que nós escolhemos, mas isso não quer dizer que você não pode cear na sua casa. Entendendo. Porque o propósito da ceia não é comer pão e tomar vinho, não. Não é encher a barriga, não. Está escrito lá. Quem tiver fome, come em casa. Não é assim que está escrito? Porque o propósito da ceia é você trazer à memória que para você ter a vida que você tem hoje, livre de toda a escravidão, livre do domínio das trevas, onde o diabo não pode tocar em você, alguém pagou o preço por isso. E nós não podemos esquecer disso. Porque toda vez que nós lembramos quem pagou o preço, nós vamos ser gratos a Ele. E nós vamos viver uma vida entendendo, considerando a presença dEle em nós. Amém? Então a ceia, ela também é um memorial que nós devemos estar lembrando do que Jesus fez por nós. Então, se nós já morremos com Cristo, você morreu para aquela vida antiga, para o pecado. Se nós já morremos com Cristo, nós cremos também que com Ele viveremos. Ei, você morreu com Ele ali na cruz. Ele pagou o preço por mim e por você. Ele levou as nossas doenças, as maldições que estavam sobre nós, os nossos pecados. Nada era dele. Ele era um inocente que pagou pelos injustos. Mas Ele foi lá e nos substituiu para que hoje eu e você pudéssemos viver a mesma vida que Ele vivia com o Pai. O acesso à comunhão. Queridos, não tem preço. A comunhão que foi restaurada para você, que Jesus abriu através do sangue dele. E nós não podemos tratar isso como uma religião, como algo que fica apenas como informação na nossa mente e não viver isso na nossa vida. Nós precisamos todos os dias, ao deitar e ao se levantar, reconhecer quem Ele é na nossa vida e entender que é por causa dEle que nós triunfamos todos os dias. Porque se o diabo pudesse, já tinha destruído a nossa vida. Mas Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos salvado, Ele tem sido nosso socorro bem presente todos os dias, com quem nós podemos contar, amém? Então o tema hoje é ouça a instrução da palavra e viva. Sabe que você recebeu a própria vida de Deus dentro de você para desfrutar de tudo que Deus é, tudo que Deus tem disponível como filho? Porque nós somos herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos. E Ele não negou, Ele não nega bem algum aqueles que o temem. Sabe o que é temer a Ele? É considerar o que Ele diz. Um filho que honra o seu pai e a sua mãe, ele vai parar para dar ouvido aos seus conselhos. Não é assim? Aquele que honra o Senhor, ele vai parar para dar ouvido às instruções do Senhor. Sabe por quê? Porque a instrução dele é vida. Para mim desfrutar dessa vida abundante, eu preciso dar ouvido ao que Ele diz. Não é mais do meu jeito, não é mais da minha maneira. Aquela Neide, sabe, antes de Jesus era uma. Depois de Jesus ela é uma nova criação, ela é uma nova criatura. Ela agora vai andar e viver como filho de Deus. Assim como Jesus, que em tudo que Ele fazia, Ele glorificava o Pai. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecer Jesus na nossa vida. Não somente pela roupa que vestimos, não somente por aquilo que falamos, mas por olhar para nós e ver Jesus no nosso caráter. No nosso comprometimento em viver a palavra, em dizer não para a mentira, em dizer não para a murmuração, em dizer não para a contenda, em dizer não para a fofoca. Nós somos filhos de Deus, somos uma nova criatura e estamos aqui para glorificar o Pai em tudo que fazemos. Não podemos, amados, diante dele, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, onde serão julgados as nossas palavras e as nossas ações, as nossas motivações serão julgadas no tribunal de Cristo, e
galardão. Vão olhar para outros e vão ficar admirados com o que Deus vai confiar a eles por causa da fidelidade. Mas, amados, a vida eterna é um grande presente, amém? Só saber que nós somos salvos e vamos viver com Deus é muito bom. Mas deixa eu te falar, nós vamos viver uma eternidade. O nosso tempo, você já parou para pensar nisso? Porque o nosso tempo aqui, ele é limitado. Nós vamos contando pelos dias, pelos anos, né? E a gente vai dizer, eita, eu mesmo posso, já vivi meu século. Eu posso dizer, eita, já vivi meu século. Meu tempo aqui na terra está sendo abreviado. O que eu estou fazendo com a vida, com a oportunidade que o Pai me deu para viver para o seu louvor, para viver para a sua glória, para tirar pessoas das trevas e trazer para a luz, para tirar pessoas da morte e manifestar a vida de Deus? O que eu estou fazendo com a oportunidade de ter a vida de Deus em mim, de ter o Espírito de Deus, de ter a palavra? Ele me fez autoridade sobre esta terra. Amém? Nós temos que pensar sobre isso, porque se a nossa vida aqui ela tem um limite, a nossa vida com Ele vai ser eterna. Você vai querer passar a eternidade sem que lhe seja confiada um grande galardão, funções por causa da sua fidelidade? Porque a nossa vida aqui na terra, ela é um exercício diário, onde nós, através do que falamos, das nossas ações e atitudes, nós estamos demonstrando a Deus e expressando a Ele a confiança que nós temos nele. Se realmente a palavra é a nossa realidade, é a nossa verdade, ou apenas uma informação, ou apenas uma historinha. Quem vai dizer isso para Deus? O nosso comportamento. A forma como nós agimos diante das pressões, entende isso? Será que estamos agindo como aqueles que não têm aliança? Como aqueles que não conhecem a Deus? Ou será que nós temos consciência da paternidade que nós temos e que o maior habita em nós? E por causa disso, nós triunfamos, independente de considerar o que Ele diz. Amém, amém? Que nós temos dado ouvido. Lá em Provérbios 16, 20, na NVT, só para a gente prestar atenção no que diz. Quem ouve a instrução, prospera. Diga comigo, quem ouve a instrução, prospera. Quem confia no Senhor é feliz. Você pode dizer de novo? Quem ouve a instrução, prospera. E quem confia no Senhor é feliz. Ouvir a instrução é andar sobre os ensinamentos de Cristo. Porque se tem um modelo perfeito que nós podemos seguir sem medo de errar, esse modelo é Jesus. Ele viveu a nossa humanidade aqui na terra, nos ensinando a viver uma vida vitoriosa, inspirada pelo Espírito, sabendo o que falar e o que fazer diante das circunstâncias que ele enfrentava. Você não vai ver Jesus estressado, você não vai ver Jesus ansioso, você não vai ver Jesus preocupado, você não vai ver Jesus deixando de fazer o que Deus lhe chamou para fazer por conta do que as pessoas falavam dele. Por conta da perseguição, porque queriam matá-lo, porque levantavam calúnias contra ele. Ou você não acha que Jesus sofreu todas essas coisas? Como homem, no meu lugar e no seu lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus não revidava. Jesus entregava a Deus, que é o justo juiz. Jesus não revidava. Mas o que fazia Jesus ter um ministério, né, uma vida tão bem sucedida nessa terra? A comunhão. A consideração que ele tinha por cada instrução. Jesus não fazia nada antes de ouvir o que o Pai tinha para dizer. Pega aí. Pega aí essa dica. Você é filho de Deus? Você não deve fazer nada sem antes ouvir as instruções do Pai. Não seja precipitado nas suas decisões. Porque muitas
muitas vezes, quando somos precipitados em fazer coisas que nós queremos fazer, sem antes falar com o Pai, aí quando dá errado, muitas vezes ainda culpamos a Deus, porque deu errado. E Deus é inocente na história, porque não foi Ele que nos instruiu. E queridos, eu vou te dizer uma coisa, quando a gente vai tomar uma decisão muito importante na nossa vida, que ela vai determinar o curso, o resultado da nossa vida, como filhos, as primeiras pessoas que nós comunicamos são os nossos pais naturais, não é assim? Por quê? Porque consideramos eles, sabemos que eles têm mais experiência, e quando a gente tem um projeto, algo, a gente vai conversar com eles para ouvir o que eles têm para nos dizer, qual é o conselho que eles têm para nos dar. Ainda que nós sabemos que os nossos pais, eles são imperfeitos. Não é? Aí eu te pergunto, se a gente tiver uma consciência maior da nossa paternidade celestial, o que é que nós vamos fazer? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e dizer, Pai, essa é a proposta, esse é o projeto, mas você vê o que eu não vejo, você sabe o que eu não sei, e eu não vou fazer nada sem que você esteja envolvido, sem a sua direção, sem a sua instrução. Isso é reconhecer a paternidade. E não fazer as coisas do seu jeito e depois que sofreu o dano, tá naquelas orações emergenciais, sabe? Se arrependendo, pedindo a Deus para lhe dar socorro. Mas Ele não mandou você entrar naquela situação. Queridos, existem pressões na nossa vida que nós vamos passar fazendo a vontade de Deus ou não, porque nós estamos no mundo. Mas existem pressões que nós entramos por nossa própria culpa. Porque não temos buscado sabedoria em Deus para fazer da forma certa. Glória a Deus, porque Deus é misericordioso, rico em perdoar. Quando a gente se arrepende, que entende que algo que a gente está fazendo ou que fez deu errado porque a gente não ouviu, se a gente for rápido em se arrepender, Ele vai nos justificar, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos dar uma nova oportunidade, amém? Mas não seja aquele filho que o tempo todo está precisando de uma nova oportunidade. Porque o pai está ensinando o que é certo. Ele teima em fazer do jeito dele. Não seja cabeça dura para o que é errado. Seja cabeça dura para o que é certo. Ninguém te tira da palavra. Ninguém te tira da comunhão. Nada pode substituir esse lugar. Aí sim, você pode até te chamar. Mas fulano é cabeça dura. Ele não faz nada sem falar com Deus. Mas é assim que tem que ser. Deus é o pai dele. Mas às vezes nós temos substituído a instrução do nosso pai por amigos, por cônjuges, por colegas, e às vezes são pessoas, queridos, que nem está no mesmo espírito da gente, da fé, e quando a gente fala de algo que o Senhor colocou no coração, no lugar de ajudar a gente em fé, Ele vai jogar água fria. Tá vendo, menino? Você se acha? Quem você pensa que é? Nunca. Como disseram a Jânio, você tem apenas uma bicicleta, como é que você está se achando muito, dizendo que vão te encontrar nos aeroportos, que você vai viajar os países todos. Se ele não tivesse pego a palavra e guardado e ficado firmado nela, independente do que os colegas pensavam, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo hoje para o Senhor. Cuidado. Que instrução você tem considerado na sua vida? Que palavra você tem dado ouvido? E deixa eu te falar, sabe onde o diabo, ele é perito em se aproveitar para poder lhe trazer sugestões e propostas? É no momento da pressão. Porque você está lá envolvido com tanta coisa, tão ocupado com tanto serviço, e daqui a pouco você está estressado e grita com um e com... Misericórdia! Como vai ouvir a Deus nessa condição? É melhor parar tudo para poder ouvi-lo primeiro, para depois fazer o que você precisa fazer. Isso é sabedoria. É edificar a sua casa num fundamento sólido, porque quando você enfrentar as tempestades, a sua casa não vai ser abalada, a sua casa não vai ser destruída, e a sua casa é a sua vida, meu irmão. Estou falando de coisas que têm valores eternos, valores espirituais, amém? O que nós temos ouvido vai determinar o nosso comportamento.
O que mais você tem ouvido no seu dia a dia vai determinar o seu comportamento e vai determinar como vai ser a sua jornada nessa terra. Olha como é sério. Porque aquilo que mais nós temos considerado, aquilo que mais nós temos priorizado na nossa vida é o que vai se tornar real para nós. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que está nos influenciando, porque senão é bem provável que a gente acha que está no caminho certo, mas está dando volta na vida sem nada acontecer, porque não está no caminho da palavra, porque não está atento às instruções da palavra, está ouvindo todo mundo, todo tipo de sugestão, menos a palavra de Deus, a instrução que nos salva. Entende isso? Quanto mais você e eu ouvir a palavra de Deus, vai gerar uma convicção dentro de nós, da nossa realidade, daquilo que nós somos nela. Isso é o quê? Isso é fé. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais você considera a palavra de Deus para aprender como viver nessa terra como filho de Deus, você vai ter uma convicção da sua realidade em Cristo e nada vai mudar isso. Queridos, todas as áreas da nossa vida não são perfeitas. Nós nascemos numa família que nós não escolhemos a família para nascer. Ou escolhemos? Não. Nós nascemos numa família que não é perfeita, nós não somos perfeitos, mas nós vamos sendo aperfeiçoados pelo conhecimento que nós vamos dando ouvido e praticando. Muitas coisas, ou todas as coisas que nós sofremos dano na nossa vida, é porque não tínhamos o conhecimento, ou quem nos ensinou também não tinha o conhecimento, ele apenas passou para nós o que ele aprendeu. Mas, querido, essa fase na nossa vida já passou. Porque hoje nós estamos em Cristo, e Cristo é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria. Então, cada área da sua vida tem que ser afetada pela palavra de vida. Sabe, não se conforme, né, como diz a irmã Rosana, se transforme pela renovação da mente. Considerando que a palavra de Deus diz, nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós substituirmos o pensamento errado pelo pensamento verdadeiro, pelo pensamento certo, que é a palavra de Deus, que é os pensamentos de Deus, amém? Então, cada área da nossa vida nós podemos ajustar a palavra. Nós podemos cooperar com Deus, como? Ouvindo o que Ele diz e praticando essas verdades na nossa vida. Sabe, em Provérbios capítulo 4, acho que foi de propósito, né? Só peguei NVT hoje, viu? Provérbios capítulo 4, 20, diz assim, meu filho, você é filho? Está falando para nós aqui. Preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras, não as perca de vista e mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o seu corpo. Olha os benefícios de dar ouvido às instruções do Pai. Você vai desfrutar da vida que Ele tem para você. E não é qualquer vida não, é a própria vida dEle se manifestando na sua vida, colocando em ordem. Sabe, aquilo que está infrutífero vai começar a dar fruto. Aonde há escassez, vai começar a gerar vida. Aonde há processo de morte, o poder da ressurreição vai entrar em operação. Não existe situações impossíveis para Deus e nem para aquele que crê nele, que crê na sua palavra. Ativa a palavra de Deus, porque ela é espírito e vida, ela tem poder, capacidade para gerar vida, seja em que área for, amém? Então os benefícios, Provérbios 4, 13 diz, apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave da vida. Você quer uma chave? Está aí.
Apegue-se às instruções e as guarde bem. É possível que você esteja aqui e escute a palavra de Deus e quando sair daqui já não lembre mais de nada do que foi dito, porque não guardou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, um dia Gersiene estava aqui, eu estou falando por inspiração, e ela estava numa conferência de fé, num ambiente, porque esse aqui é um ambiente de fé, é um ambiente de milagre, é um ambiente do Espírito, porque Deus se faz presente aqui. E através do seu Espírito, a sua palavra é lançada, e ela é Espírito e vida, e o Espírito, onde há um coração sedento e recebendo as instruções com mansidão, está sendo salvo. Eu não sei que área você precisa de salvação, mas o Espírito e a palavra traz salvação, quando você se expõe à palavra e recebe com mansidão. É por isso que esse não é um culto apenas de domingo. Esse é o culto, sabe, que Deus projetou para mim e para você estar aqui, para Ele nos educar. Para mim e para você não sofrer dano, mas crescermos na graça, na sabedoria, amém? Manifestando quem Ele é, manifestando os céus na nossa vida, na nossa casa, amados. Porque aonde você está, a presença está. Não convém, aonde a presença está, a contenda. Não convém, aonde a presença está, a mentira. Não convém, aonde a presença habita, a toda sorte de confusão. Não, assim como Ele é santo, assim somos nós. E nós nos santificamos em considerando o que Ele diz e praticando. Diga, eu estou sendo aperfeiçoado pela prática da palavra. Sabe que é um exercício contínuo? Você não pode parar. É na perseverança que você salva a sua alma. É na perseverança em praticar a palavra de Deus que você muda qualquer cenário, amém? Não é começando hoje e amanhã desistindo. Uma vida de louvor é você, com vontade ou não, crucificar a sua carne e decidir agradar a Deus. Eu não estou aqui para orar só quando eu tenho vontade. Eu não estou aqui para louvar só quando tem música. Eu sou filha de Deus. E porque a presença de Deus está dentro de mim, eu danço, eu celebro, eu canto, eu exalto, porque eu sei quem eu sou nele. Isso é considerar a presença. Meu querido, se você está confortável em estar acessível diante da presença e mentindo, é noite de arrependimento, porque Ele é a verdade. E todo aquele que mente está não debaixo da inspiração dele, mas do diabo. Nós não devemos dar lugar ao diabo. Ele não brinca de ser diabo, ele quer nos destruir. Não dê legalidade a ele com suas palavras, não dê legalidade a ele com o seu comportamento. Decida permanecer naquilo que Cristo pagou um alto preço para você viver, na vitória que Ele conquistou. Aleluia! Glória a Deus! Olha para Jesus, coloque a palavra diante dos seus olhos, encha o seu coração com a palavra, e na hora da pressão o que vai salvar você é o que você tem guardado dentro de você, que é a palavra de Deus, que é o poder de Deus em operação na vida daquele que crê. É muito confortável para nós estarmos sentados ouvindo a história de Paulo e Silas, mas não foi nada confortável para eles orar e adorar dentro de uma prisão. Nós passamos coisas bem menores e muitas vezes o que tem saído da nossa boca é ingratidão, é incredulidade, é culpando a Deus por algo que Ele não faz. Amados, eu não estou com raiva. Eu disse que é noite onde o Pai está nos educando. Eu só estou seguindo uma direção. Porque eu sei que o que salvou a minha vida e o que salva a minha vida é considerar as instruções dele para praticar. Amado, se eu me sentar numa mesa e começar a ouvir incredulidade,
ou coisas que não agradam a Deus dentro de mim, eu já começo a ficar desconfortável. Vamos mudar de assunto? O que não traz glória para Deus, amados, não deve ser confortável para a gente estar ouvindo, não. Sabe que o que vai mudar no nosso exterior, no cenário que a gente vive, no contexto de vida que a gente está vivendo, é o que nós vivemos dentro de nós. A nossa vida verdadeira, real, está dentro de nós. Nós tiramos de dentro e ela se manifesta fora. Como eu disse, a Gersiane estava num ambiente como esse de milagres, numa conferência de fé. E eu acredito que foram 3 dias, sexta, sábado e domingo. Quando foi na madrugada, por isso que eu digo a vocês, Satanás não brinca de ser Satanás. Quando foi na madrugada, do domingo para segunda-feira, Gersiane recebe uma ligação. E sabe, o relatório era de morte. Porque o marido dela foi esfaqueado. O diabo veio com toda a fúria matar ele. E ela foi quem foi lá para socorrer. Na hora que ela foi chegando, aconteceu um incidente. Ela foi lá buscar ele por conta de outro incidente, que tinham batido no carro dele estacionado. Mas quando ela foi chegando, ela presenciou o cenário. Alguém esfaqueando o marido dela. E o sangue. E no caminho, ela ligou para mim. Disse, irmã Neide, aconteceu uma situação com meu marido, eu estou indo para lá agora buscar ele, eu não sei como é que está lá. E tal, e começou a conversar, eu disse, ei, a palavra que você recebeu nesses dias é a palavra que vai te salvar, fica firme nela. Sabe? E quando ela me contou, eu disse, olha, seu marido não vai morrer, mas ele vai morrer para o mundo e ele vai sair de lá um novo homem. E ela concordando comigo, porque fé é assim. Sabe o que salvou a vida do marido dela? Foi porque ela guardou a palavra que ela ouviu aqui. Ela não ficou aqui distraída, pensando em outras coisas. Ou apenas, é mais uma mensagem. Eu já sei, é sobre fé, eu já sei. Ah, é a palavra que é importante. Eu já sei. Esse já sei, está destruindo a sua vida. Está deixando você no deserto. Vivendo uma vida infrutífera. Uma vida onde você planta e nada dá. Porque não tem considerado o que Deus tem falado aqui. Deixa eu lembrar você, Ele é seu pai, Ele não é menino. Quando Ele te dá uma instrução, é para o seu bem. É porque Ele quer te livrar, Ele quer te guardar. Mas fora da palavra dEle, você está fora da proteção dEle. Deus deu uma instrução, sabe? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está sempre instruindo os seus filhos, porque Ele ama os seus filhos. Ele está sempre instruindo o seu povo, o caminho, como eles devem fazer. Sabe por quê? Porque Ele está ali em parceria para ajudá-los. Sabe? Aquilo que o homem e a mulher pode fazer no natural, Ele não vai fazer. Ele nos dá a instrução, mas aquilo que nós não podemos fazer, Ele pega junto. Porque Ele vê o nosso coração desprendido, o nosso coração ensinável, confiando apenas nele. Porque existem situações, queridos, que no natural você não vai ter motivo nenhum para adorar, você não vai ter motivo nenhum para orar, mas porque você está sobre a palavra dele, você vai pegar a palavra dele. Pai, eu creio na sua palavra, independente do que os meus olhos veem, independente do que os meus sentimentos dizem, a sua palavra é a minha verdade e ela vai mudar esse cenário. Porque tudo aquilo que eu vejo, eu sinto é passageiro, é temporário, mas a tua palavra é eterna e ela permanece para sempre. E eu escolho ficar com a tua palavra, cooperar com você para ver o grande milagre que você vai fazer. Deus falou. Deus falou com Adão. Deu todas as instruções. Adão tinha tudo o que precisava. Até ouvi um ministro falar. Eu não estava, Billy Graham, eu não estava no Éden, mas eu herdei o pecado de Adão.
Eu não estava no Calvário, mas eu herdei a graça da salvação. Quero lá mais saber do Éden. Nós estamos numa posição muito superior, muito melhor. Porque o próprio Deus veio viver a nossa vida para a gente ter a vida dele, acessível conosco. Mas sabe, Deus trouxe uma instrução para Adão e disse: Adão, olha, de todas as árvores você pode se alimentar, é para você mesmo. Mas somente existe uma que você não pode, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Eu vejo um cuidado de um pai. Sabe, ele não estava privando Adão de algo maravilhoso, porque Adão não tinha falta de nada. Adão desconhecia o que era falta. Adão desconhecia o que era escassez. Adão desconhecia o que é morte porque não existia. Adão desconhecia o que era doença. Estão entendendo? Então não havia diferença provar daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não, porque ele tinha tudo o que ele precisava em abundância. Nada lhe faltava. Mas sabe que Deus deu essa instrução? Não foi para privar Adão de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi para proteger. As instruções de Deus são para nos proteger. São para nos guardar. E às vezes, como filhos mimados, nós achamos que Deus está nos querendo privar de ser feliz. Não existe felicidade fora dele não, viu? É ilusão. Viver fora das instruções dele é morte, porque quando Adão desconsiderou e Eva se deixou ser enganada pela serpente com outro tipo de sugestão, e ela foi e desobedeceu a instrução, o que aconteceu? Veio morte sobre toda a humanidade, veio maldição sobre toda a humanidade, e agora Deus, o Criador, não estaria mais conectado com eles, eles agora se tornaram escravos daquele a quem eles obedeceram. Que coisa séria. E em toda a palavra, desde o jardim, desde a criação, você vai ver Deus falando com homens e trazendo instruções. Aqueles que consideravam as instruções vivenciaram milagres extraordinários. Não é assim? E aquele que não considerou a instrução também a gente viu o resultado. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Entende isso? Deus deu uma instrução a Adão e porque ele não obedeceu, ele deixou de desfrutar da vida e ele passou a vivenciar da morte, da escassez, da falta. Sabe, mas Deus falou com um homem chamado Abraão, deu uma instrução, e se Abraão olhasse para o natural dele, seria impossível ele ter uma descendência. Mas Abraão decidiu confiar na instrução de Deus. E hoje nós somos, ainda descendentes de Abraão. Ele nem chegou a ver o tamanho da sua descendência, porque Deus disse a ele: será como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas você acha que não houve um tempo de perseverança de Abraão? Por permanecer firme, confiando na instrução, 25 anos. Aí às vezes eu e você passamos uma semana confessando a palavra, tem a vergonha na cara, né? Uma semana, começa, saiu, ainda bem. Saiu, corta aí, tá? Vocês estão entendendo, queridos? Que tipo de filho é esse? Porque se aqueles que nem viviam a aliança que nós vivemos, que é superior, onde nem conhecia Deus como Pai, não tinha acesso, e essa liberdade que nós temos com a presença conosco, passou 25 anos até ver a manifestação da promessa, eu e você, queridos, estamos desistindo por coisas tão pequenas. A falta da nossa perseverança em permanecer no que a palavra de Deus diz tem feito muita gente naufragar na fé e viver uma vida de insatisfação. E ainda culpa a palavra, porque diz que a palavra da fé não funciona. É um exercício diário. É um exercício diário. Sabe, o que me chama a atenção é ver pessoas que diante de pressões tão grandes, elas não negam o poder de Deus.
Elas não negam o espírito da fé. E isso, Deus é glorificado com essas atitudes. Sabia disso? Assim como Paulo e Silas na prisão. Assim como Daniel. Daniel era um homem temente a Deus, íntegro. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Quando se levantou uma lei e foi dito que aquele que adorasse a outro Deus que não fosse, né, Nabucodonosor, seria morto, jogado na cova dos leões. O próprio rei assinou lá. Mas isso intimidou Daniel, fez ele mudar a rotina dele. O compromisso de Daniel era com Deus da aliança. Era com Deus da aliança. E Daniel preferia morrer do que não ser fiel a ele. Homens assim, quando lançados na cova dos leões, os leões morrendo de fome, mas não pôde tocar neles. Sabe, o diabo pode estar com aquela fome de tocar em você, de destruir a sua vida, mas por causa da sua fidelidade, da sua constância na palavra, ele só fica com vontade. Porque o que tem de anjo lhe guardando, protegendo a sua vida. É por isso que a Bíblia diz, olha, não deis lugar ao diabo, porque ele anda em derredor, procurando a quem tragar. É aquele predador que fica procurando um momento oportuno. Como ele não pode tocar, ele lança o quê? Pensamentos. Olha como isso é sério. Se você não estiver bem edificada nas instruções da palavra e fazer da palavra o seu fundamento, vai ser enganado. Achando que é de Deus. Porque nem sempre o diabo vai falar para você uma mentira completa. O engano é a mentira misturada. É a verdade misturada com a mentira. Por isso se caracteriza engano. Veja como foi que ele tentou Eva. Usando a própria palavra, só que distorcida. Com outro contexto. Como foi que ele tentou Jesus? Usando a própria palavra. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus não negociava com o diabo. E como foi que Jesus venceu o diabo? Falando a palavra. Jesus estava firme nas instruções do Pai. E ele não abria mão disso. Jesus estava cheio da palavra. E em meio às pressões, em meio às tentações, o que saía era a palavra que salvava ele daquela situação. O diabo não teve outro jeito a não ser fugir de Jesus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é você se submeter ao que está escrito na palavra. É você ter a palavra de Deus como uma autoridade maior sobre a sua vida. Sabe que existe uma autoridade no nosso país, não é assim? A maior autoridade sobre o nosso país. Que eles podem fazer leis e aqueles que não obedecerem à lei vão sofrer o dano. Concordam comigo? Existe uma autoridade maior sobre a nossa vida. Essa autoridade aqui ela é inegociável. Se for necessário desobedecer à autoridade natural para ser fiel à autoridade celestial, você não pode pensar 2 vezes. Você tem que estar disposto a morrer por Jesus, porque ele se entregou por mim e por você, quando nós não merecíamos. Então, queridos, é muito importante isso. Sabe, a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir. Como é que você faz? Resistir ao diabo, resiste aos pensamentos errados, resiste aos sentimentos errados, resiste às propostas erradas. Ei, o que o diabo vai fazer? Vai fugir de você, porque ele vai ver que com você ele não pode. Você está guardado, você está blindado na palavra. Amém? Você pode ficar em pé? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus disse, olha, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde está a vida que nós precisamos? Aonde está o milagre que nós precisamos? Diga, na palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar, nos saciar com essa palavra, se encher dessa palavra. Pai, nós te damos graças por essa palavra, Pai, que nos foi enviada e nos salvou de tudo que era mortal. Obrigado porque a palavra se fez carne para mudar o nosso destino, para mudar a nossa sorte e para nos trazer diante de Ti como uma oferta agradável. Obrigado porque em Cristo
nos tornamos justiça, justificados de todo o pecado, Pai. Obrigado porque temos a Tua palavra como um banquete contínuo em nossa vida para nos saciar, para nos suprir. E obrigado, Pai, pelo Teu Espírito nos guiando em toda a palavra que vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço por um rompimento nas mentes. Aonde há engano, aonde há influência errada, sendo quebrado agora todo o jugo na autoridade que há no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós somos livres em Cristo Jesus e nada pode nos dominar mais. Em Cristo Jesus nós dominamos, em Cristo Jesus nós triunfamos, em Cristo Jesus nós reinamos. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Deus é bom. Guarde a sua vida na palavra. Coopera com Deus falando a palavra. Libera a palavra e ela vai abrir caminhos para você. Ela vai abrir portas para você. Amém? Olá! Você que acabou de ouvir essa ministração até o final, eu sei que algo foi acrescentado em sua vida. Você que não nasceu de novo, eu convido você a fazer essa confissão junto comigo. Lá em Romanos 10:9 fala que se você crer com o coração e confessares com a boca, você será salvo. Então, vamos fazer essa confissão comigo aqui agora? Deus, eu creio que Jesus morreu naquela cruz para que eu me tornasse teu filho amado. Eu sei que, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o Senhor me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino da luz. E hoje, pela fé, eu me torno teu filho amado. Você que acabou de fazer esta confissão, acesse o link aqui abaixo e logo, logo nós entraremos em contato com você. Prospere e avance!